me tornei amigo da Raquel de Queiroz depois de uma coisa que me emocionou muito, né? Porque o Paulo Cabral trabalhava no Correio e o Paulo Cabral me chamava, de vez em quando ele era uma pessoa também muito... Ele me chamou na sala dele e disse: eu vou lhe pedir um favor que uma amiga pediu. Você já leu o Memorial de Maria Moura? Eu digo: olha, eu até recebi, mas não li ainda. Escreva sobre o livro, porque a Raquel me ligou pedindo que você escrevesse, porque ela gosta muito de seus textos. Olha que coisa. E depois fiquei, aí eu a encontrei numa Bienal, alguma coisa, aí a gente conversou muito, aí ela me disse realmente, disse, não, eu gosto muito, que ela recebeu, ela tem uma assinatura do Correio, né? E o Correio publicava as crônicas dela também. Mas ela era uma pessoa muito generosa também, ela fazia aquela coisa de turrona, mas não era não, e era muito engraçada ela. Papai não aparece por esses rasgões de luz que vejo nas cortinas embotadas do passado. Minto. Ele aparece, e muito, quando vejo, assombrado, o que não vi. A faca dilacerando sua barriga, o sangue escoando feito rio pelo chão, o cadáver encostado na porta de um beco de várzea pacífica, a cidadezinha perto da fazenda do Riacho Negro, onde morávamos. E então, talvez, quando vi com apenas 2 anos, não tenho certeza. As imagens estão fora de foco. Uma cova funda, um montículo de terra com flores e uma cruz. Ele é uma história terrível que me angustia sempre. Ou então, é uma fotografia junto com mamãe, fotografia recortada a cores, no qual o rosto preto de mamãe está rosado. E seus lábios trazem um batom de um vermelho que nunca vi ao vivo. Uma fotografia emoldurada e pendurada na parede da sala de nossa casa pobre de tijolo vermelho. O assassinato de papai cozinha alguma coisa dentro de mim, uma coisa que vai explodir, tenho certeza. Vingança? Quando eu chegar ao Riacho Negro e, sobretudo, quando visitar a Várzea Pacífica, ainda vou me deparar com esse fato do passado que não para de me atormentar. Enfrentar necessariamente o assassino. João, Entre Facas e Algodão, que acho esse título emblemático, né? Que é a história, de certa forma, de um migrante, né? Ele vem do Nordeste para Brasília, mas você fala do caminho oposto, da volta dele ao ambiente que ele idealizava, né? Como é que surge a ideia desse livro, esse novo enredo? De certa forma, é uma novidade em sua literatura, que sempre lidou com as pessoas de Brasília, com esse personagem que volta, que sai de Brasília. Poderia ser um enredo, eu diria, esperado e tradicional, ou seja, a volta às origens. O que eu quis fazer foi um pouco subverter esse tipo de enredo. Se trata de uma suposta volta que acaba não sendo. Na verdade, é como se fosse uma viagem que é sempre só de ida, só que é uma viagem também na memória. E aí há uma superposição de vários tempos. Isso, na verdade, é algo que está muito presente na minha literatura, trabalhar com várias camadas, né? E camadas de tempo, que às vezes aparecem no mesmo parágrafo. E, nesse caso, ao longo dessa viagem, existe uma viagem por um tempo rememorado, de uma memória falha, uma viagem pelo presente em que esse passado é cotejado, né, com essa realidade, e as expectativas do personagem, que não se confirmam em grande medida. Então, é uma viagem também de surpresas até o final. E uma viagem, como eu dizia, que também não acaba, porque a ideia é essa, de um percurso que vai sempre em frente, né? Digamos, sem volta, na verdade. Porque é uma volta, na verdade, ao que ele idealiza, né? E não à realidade, né? Quer dizer, ele espera encontrar uma comunidade modernizada, mas ainda a comunidade dos sonhos dele, né? E aí vem o aspecto da frustração dele.
Exatamente, quer dizer, ele faz um percurso por lugares supostamente conhecidos, né? Inclusive por lugares imaginados também, né? O que ele imaginava ser, digamos, o seu próprio íntimo, o seu interior. Ele vai também fazendo uma nova descoberta de si mesmo. Então, pode ser lido também como um romance sobre identidades, em que essa identidade vai sendo redescoberta ou vai sendo reinventada. No plano emocional também existe uma busca, né, que é muito importante para ele, mas ela vai lhe trazendo surpresas e causando nele novas emoções, emoções que ele, na verdade, não esperava encontrar no princípio. Há no romance uma coisa que é muito presente em sua literatura como um todo, que é essas relações amorosas, né? Elas sempre, de certa forma, são irrealizadas, né? O protagonista, ele se separa, ele está separado da esposa e volta na busca, uma das grandes buscas dele seria esse amor que ele idealizou desde a juventude. E que não é bem isso que está na cabeça dele, né? Ela já, né? É aquela velha história, né? Mudou de cara e cabelo, como diria o Ferreira Goulart, né? Quer dizer, também como é esse trabalho dentro do romance? É muito importante para mim esse aspecto, digamos, de lidar com a questão das afeições, né? Do amor, da amizade, são temas que estão sempre presentes. Agora, eu procuro também não caricaturar demais as histórias, nem torná-las histórias que sejam perfeitamente previsíveis. Então, eu torno não apenas os personagens complexos, mas as suas situações também complexas. Então, aquilo que pode ser esperado num determinado momento não será tal como previsto inicialmente. Mas, ainda assim, eu espero que digamos, existe uma carga forte de emoção no desenvolvimento da história e no desenvolvimento dessas relações. Um romance se faz com personagens que eu imagino sempre devam ser personagens fortes, de alguma maneira credíveis, mesmo quando eles são totalmente fictícios, né? E se faz com as relações entre eles, que são as relações de ódio, de amor, né? Em que há algo de expectativa que pode ser, na verdade, alcançado, mas também muito de frustração e, enfim, de coisas inesperadas. Então, esse é o tecido principal, além, talvez, daquilo que é determinante, que é a linguagem. Porque você pode contar uma boa história de duas maneiras, sendo que, num caso, isso é um texto literário e, no outro caso, não é. E a distinção entre uma coisa e outra se dá através da linguagem. Então, eu diria que a linguagem, de fato, é aquilo no qual eu mais trabalho para que o livro possa ter força e possa perdurar. Há uma coisa que também me chama muita atenção em sua literatura, e o Entre Facas e Algodão está muito presente isso, que é o senso contraditório dos próprios personagens, né? Um grande exemplo aqui seria a mãe do protagonista, né? Que a gente vem acreditando o tempo todo que ela é uma mulher frágil e, na verdade, ela não é, né? Ela acaba domando o próprio destino e acaba influenciando muito no destino dos filhos, né? Sobretudo dele, né? Aliás, dele, sobretudo, né? Quer dizer, também como é trabalhar essas contradições no personagem? Retomando uma coisa que eu disse rapidamente, eu acho muito importante, na minha literatura, mas talvez na literatura em geral, não fazer dos personagens caricaturas e não entregar ao leitor um personagem pronto e estável do começo ao final da história. Eu acho que a história deve influir no personagem. Ela cria no personagem alguma forma às vezes de crescimento, às vezes ao contrário. O personagem pode se degenerar ao longo da história. Você pode acreditar muito nele e depois, no final, já não acreditar tanto, né? Quer dizer,
colocar alguma evolução nos personagens, eu acho interessante. Às vezes, traços de personalidade muito fortes podem ficar do começo ao final, porque isso faz parte da biografia, mas eu acho importante também que possa haver, de fato, alguma mudança, alguma evolução. Em alguns dos livros, isso é muito visível, quer dizer, eu trabalho de maneira muito clara essa evolução dos personagens, como num Bildungsroman, por exemplo. Em outros casos, de maneira mais sutil. Mas eu procuro evitar, de fato, como eu disse, duas coisas: que o personagem seja exatamente o mesmo e que ele seja uma caricatura, quer dizer, que o leitor veja o personagem, imediatamente identifique ele com uma ideia, com uma característica que será aquela do começo ao final. Isso fica muito claro no padrinho dele, né? Você tem tudo para ser a caricatura, né? Que é o coronel, né? Supostamente o mandante de tudo e tal, né? E ele teria tudo para cair numa caricatura, até no maniqueísmo muito, né? Aquele velho maniqueísmo da literatura chamada engajada, né? Onde o pobre é bonzinho, o rico é ruinzinho, né? E tal. Quer dizer, também foi um personagem complexo de ser construído. Eu acho, você tem toda a razão, eu agradeço muito essa sua leitura, porque eu tive, de fato, essa intenção de tornar esses personagens, de alguma maneira, complexos. Pode ser feita uma leitura, quem sabe, alguém que queira fazer um recorte de uma literatura, digamos, de social, ou com uma visão política, com uma literatura que tem a ver com relações de classe. Tudo isso é possível fazer, mas, de fato, nenhuma dessas situações é uma situação de simplicidade, de fato. Todos os personagens são complexos, as histórias também são complexas, né? Há uma espécie de microcosmos ali do mundo, né, como um todo, do Brasil, talvez, de uma maneira geral, do Nordeste, se quiser, da realidade social do Nordeste, contrastando naquilo que pode ser contrastado, passado e presente, mostrando os problemas que perduram, tudo isso pode estar presente. Há também um micro-universo, digamos, da política, visto a partir também do local, mas nada disso existe de maneira simplificada, como você bem assinalou. Porque eu acho que esse é o papel da literatura mesmo, levantar questões, né, provocar, fazer com que o leitor reflita um pouco mais do que aquele próprio preconceito que ele já tem em relação à realidade. Quer dizer, ele deve se defrontar com algo que faça com que o questionamento dele vá um pouco além daquilo, talvez, que ele já esperava, daquilo que já era um dado, digamos, da realidade para ele. Uma coisa que também me chamou muita atenção no livro é a relação dele frente ao assassinato do pai, né? Ele sabe do assassinato, ele não sabe quem é o assassino, ele volta com uma intenção de vingança, né? Que é uma coisa, seria uma coisa natural. E ele entende uma coisa que é curioso, né? O pai foi assassinado em um mundo que já não é o mundo dele, né? Quer dizer, como é que foi também trabalhar esses dois momentos? Porque há um diálogo aí, ou talvez, não sei nem se um diálogo, mas talvez uma discussão entre esses dois momentos, né? Que também inquieta muito o romance nisso, né? Os mundos têm, obviamente, interligações, né? E talvez numa visão crítica desse mundo, se veja que questões cruciais permanecem. No entanto, essa viagem ao passado, que é uma viagem na memória e também na própria realidade mesmo, visível, física, faz com que seja possível, no mesmo parágrafo, você fazer esse cotejamento. Falar das contradições, né? Também falar dos choques de realidade, mostrar como a memória, os afetos, as emoções interferem
também na visão desses mundos. Então, acho que isso digamos, algo que está na própria estrutura do livro e que permite fazer essas contraposições em todas as situações. Inclusive nas duas situações que parecem ser as situações-chave, né, que levam talvez o leitor por um caminho que seria aquele de um enredo básico, que é essa que você mencionou, o confronto com o assassino, né, e, digamos, a busca de um amor que tem a ver com um suposto tempo perdido que o personagem gostaria de recuperar. Há um aspecto também que é o aspecto da linguagem, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria aprofundar um pouco, porque o narrador é um advogado, ele mesmo confessa que não tem, digamos assim, capacidades narrativas, né, intelectuais, e ele fica em dúvida como lidar com isso, né? O tempo todo ele questiona se ele está fazendo literatura ou não, né? Então seria um aspecto também curioso, né? Quer dizer, fazer literatura com uma linguagem antiliterária. Não chega a tanto, mas é mais ou menos isso que você trabalha. Como é que também foi trabalhar isso? Sempre me preocupei muito em todos os romances, Maurício, com a escolha do narrador e uma linguagem adequada ao narrador, mas com uma preocupação muito grande de criar uma linguagem que seja uma linguagem literária. Quer dizer, que para quem de fato observa bem, seja possível verificar que ali existe um trabalho às vezes longo, para se chegar àquela linguagem, digamos, adequada à situação e ao personagem. Os personagens, os narradores dos meus romances têm sido diferentes uns dos outros e eu procurei, de fato, buscar uma linguagem que fosse adequada a esses personagens, principalmente quando se trata de personagens que narram em primeira pessoa, que são alguns desses personagens dos meus livros. Em vários dos livros, digamos, a narrativa é em primeira pessoa. Então, nesse caso, o que eu busquei foi, em se tratando, inclusive, dessa viagem, de volta ao Nordeste, depois vem a Brasília, mas tem essa passagem pelo Nordeste, criar uma linguagem que fosse essa linguagem um pouco da secura, né? Uma linguagem muito enxuta, que é a linguagem de alguns dos clássicos, inclusive nordestinos, atualizando um pouco isso, que inclusive já em grande medida foi feito, mas ao mesmo tempo tratando de dar a essa linguagem uma oralidade, uma certa oralidade e uma certa elegância a essa oralidade. Então, nisso, o desejo de transformar esse gesto de oralidade num texto literário mesmo, né? Extremamente literário. Para fazer comparação com outros livros, por exemplo, quando eu tratei do blog nas 5 Estações do Amor, eu não transcrevi, aliás, em Cidade Livre, eu não transcrevi literalmente a linguagem do blog, né? Eu procurei tratar aquilo de uma maneira literária. Então, aqui é algo semelhante, embora seja um outro tipo de linguagem. Uma linguagem realmente um pouco próxima da linguagem oral, utilizando, às vezes, vocabulário, que é um vocabulário vivo do Nordeste, né, hoje em dia, mas tendo muito presente essa preocupação com a forma, que eu acho que é determinante, fundamental na literatura. E para chegar, às vezes, a um resultado desse tipo, eu, enfim, trabalhei muito e retrabalhei muito o texto. Você tem até um narrador que é um computador, né? Um dos seus romances é narrado pelo computador. Né? E naquele caso, uma busca de uma linguagem muito fria, né? Mas para retratar digamos, um material muito quente. É um pouco essa a ideia. Você me parece que trabalha muito sobre um paradigma que o Ferreira Goulart defendia muito, que ele dizia o seguinte:
todo livro tem sua personalidade. Então, todo livro tem que ter sua forma de ser narrada. Ele dizia isso com relação aos livros dele, da poesia dele. Você também trabalha muito por esse caminho, né, por essa vertente. Eu tenho tentado, a cada um dos romances, não repetir estritamente a técnica dos romances anteriores. Então, para quem realmente nota isso, vê com atenção, é verdade. Cada romance tem a sua técnica, cada romance tem um tipo de narrador diferente e cada romance acabou tendo um tipo de narrativa também diferente. Isso exatamente para que ele tenha em si o seu universo próprio dentro de uma visão que é uma visão geral de um mundo ficcional que eu criei, porque isso acabou ocorrendo, quer dizer, eu desde o primeiro romance tinha essa ideia de criar um mundo ficcional. Ele foi se transformando também ao longo do tempo, mas a ideia geral de que exista esse mundo ficcional, ela persistiu. Tanto assim que alguns dos personagens passaram por vários livros, né? Eu tenho duas personagens, tem uma que está em 4 livros, tem uma personagem que está em 5 dos romances, mas essas personagens que se repetem, elas aparecem de maneira muito diferente, porque o ângulo pelo qual elas estão sendo vistas são muito diferentes, né? O ângulo do próprio narrador, do tempo da história, portanto, do período da vida daquela personagem, o fato de, num dos casos, ser personagem central, num outro ser narrador, no outro ser um personagem secundário. Então, eu diria isso, quer dizer, existe esse mundo ficcional mais amplo, que para quem tiver tempo e interesse, né, ele acaba existindo, mas aí você tem que ler o conjunto dos romances, mas cada livro tem a sua individualidade, pode ser lido de maneira completamente independente, e eles são muito diferentes um do outro de todos os pontos de vista, né? Inclusive do ponto de vista da técnica e da linguagem. A sua eleição para a Academia Brasileira de Letras também foi uma coisa, de certa forma, comemorada até, né? Porque era aquela velha discussão que tem na academia, né? Entre as eminências e os verdadeiros escritores, né? E você foi visto assim como a entrada de um escritor de peso dentro da academia. E você tem tido uma vida acadêmica bem intensa também, né? Como é que está essa relação lá na academia? Eu gosto muito de estar lá. Realmente são bons diálogos, né? Excelentes colegas, confrades. E comentando isso que você mencionou, fiquei muito contente quando Ana Maria Machado, ao me receber, me recebia como romancista, né? E eu fiquei contente, de fato, de entrar na academia como romancista, acima de qualquer coisa. Tenho escrito outras coisas também, tenho, de fato, vários livros de ensaios, mas eu acho que é correto dizer que o romance é aquilo a que eu mais tenho me dedicado, porque às vezes eles não saem com tanta frequência. Os intervalos, em alguns casos, foram de 7 anos. O meu primeiro romance levou muito tempo para ser gestado e para ser publicado. Mas, apesar desses longos intervalos, já foram 7 e pode-se dizer, de fato, que é a isso que eu tenho me dedicado com mais afinco e com mais cuidado. Então, fiquei muito contente de ser recebido, de fato, como ficcionista, especialmente como romancista. Nós estamos conversando aqui com o João Almino, que é um grande escritor e que fala um tanto em sua prosa desse advento da migração. E a migração tem gerado grandes romances. Eu estou aqui com um exemplar do 15, da Raquel de Queiroz, que eu acho que é o livro emblemático que abre verdadeiramente o romance de 30, porque ela faz aqui aquilo que o grande Zé Américo promete fazer na Bagaceira e não consegue fazer, que é uma linguagem nacional, uma temática nacional e um debate sobre a importância de um Brasil profundo.
A Raquel de Queiroz tinha apenas 19 anos quando escreveu o 15, e escreveu um clássico. Ela menosprezava a sua obra, mas era uma grande mentira da dona Raquel. O livro dela, o primeiro romance dela, é uma obra fundamental e que será eterna por toda a existência da literatura brasileira. O 15, indispensável. João, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi uma conversa maravilhosa, como sempre. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Maurício. E parabéns por manter esse programa, que tem sido realmente um marco aqui para a nossa literatura também. Muito obrigado. Obrigado.